Vamos bater um papo, vamos fazer uma prática sobre imaginologia? Dessa vez a gente vai fazer uma prática a respeito da radiografia panorâmica, tá certo? Antes da gente fazer a prática, como que é feita uma radiografia panorâmica? Porque para a gente entender a anatomia na radiografia panorâmica, a gente tem que entender como que ela é realizada, como que ela é configurada. Não vou dar uma aula para vocês de radiação ionizante, nada disso. Tá? Eu quero mostrar para vocês que a radiografia panorâmica ela é feita através de um crânio que é colocado de uma maneira plana. Como assim, professor? É como se você pegasse uma vista de perfil junto com outra vista de perfil e uma vista frontal. Como assim? Perfil, o outro perfil e a visão frontal e juntar aquilo tudo. Então, é semelhante ao trabalho que é feito com o mapa mundi. Você pega um globo terrestre e você precisa transformar aquilo, num planisfério, ou seja, num mapa. Para você transformar aquele elemento circular num mapa, tem toda uma ciência. E aqui é a mesma coisa. Para você transformar a vista de uma face, como que é feita a radiografia panorâmica? É feita como se fosse uma radiografia daqui, lateral, outra lateral e uma frontal, digamos assim. Tá? Então ele junta isso tudo e coloca de uma forma plana. Tá certo? Está aqui. Isso aqui é uma radiografia panorâmica, que a gente vai ver dessa maneira. É assim que você vai ver uma radiografia panorâmica. Tá? Eu vim aqui para cima da tela até para ela ficar um pouquinho mais livre para você ver bem a radiografia panorâmica. E como vai ser o nosso exercício? Nós vamos marcando algumas estruturas na radiografia panorâmica, algumas estruturas anatômicas que nós já vimos. E aí você vai tentando identificar. Então, vou mostrar lá o número 1. Você vai pausar o vídeo, vai tentar responder, e aí você vai dar play de novo. Tá certo? Vamos fazer um teste. Vamos lá. Número 1. Estrutura anatômica é essa. Pausou o vídeo, para dar um tempinho de você pensar. Pensou, respondeu, deu play no vídeo de novo. Eu vou te falar que esse é o côndilo mandibular. Beleza? E assim a gente vai exercitando para a gente tentar colocar em prática muitas estruturas que nós já vimos. Tá certo? Vamos lá, número 2. Pausou. Número 2 é a nossa fossa mandibular ou cavidade glenoide, onde articula justamente, fossa mandibular com côndilo mandibular. 3. Eu vou ajudar você com um desenho aqui, ó. 3 é a nossa eminência articular. 4. Número 4 é a continuação aqui da eminência, ó. Arco zigomático. Lembra, eu tenho um perfil de um lado e um perfil do outro lado. Beleza? Aqui frontal e aqui dois perfis diferentes. Olha como é que encaixa o desenho do perfil. Então aqui ele está de lado. Você está vendo o arco zigomático dele. Beleza? Encaixou um lado com o outro e com uma vista frontal. Perfeito. Tá? Vamos dar sequência. Número 5. Crista zigomático maxilar. Número 6. 6 está fácil, né? 6 está fácil. Deixa eu até tirar o meu desenho do perfil aqui, porque senão ele dá muito mole para vocês. Ele deixa muito fácil de ver. Não é para ser tão fácil assim, não. Número 6 é o assoalho do seio maxilar. Número 7. O número 7 é um pouquinho difícil de ver, mas quando eu falar, vocês vão falar, caramba, sério, isso eu sei.
Tuber da maxila. 8. A 8 já é bem mais chatinho, bem mais difícil de visualizar. É a concha nasal inferior. 9. Septo nasal. O encontro da lâmina perpendicular do etimoide com o vômer, formando o septo nasal ósseo. 10. Essa pequena projeção aqui bem na anterior da maxila, nossa espinha nasal anterior. 11. 11 tá mamão com açúcar. Olha o desenho. Rebordo infraorbitário. 12. O 12 é um dente, né? Que dente é esse? É um terceiro molar semi-incluso, ele não está totalmente recoberto por osso, tá? Onde a pontinha da raiz está bem próxima do canal mandibular. Beleza? Mas o 12, de forma geral, é um dente. Beleza? 13. Vou fazer um desenho para auxiliar no 13. Ó. Esse círculozinho mais escuro aí. Forame mandibular. Forame mandibular, ele é a entrada para o canal mandibular. Beleza? E o canal mandibular, no final, ele faz uma voltinha aqui e sai aqui. Certo? Então, 13. Forame mandibular, aquele próximo da língula. 14. Canal mandibular. E 15. Forame mentual, ou forame mentoniano. Esse todo é o trajeto do nosso feixe vascular nervoso alveolar inferior. 16. Outro dente. Nós temos um dente aqui incluso. É um canino incluso. E eu pergunto para vocês, esse canino, ele é do lado direito ou ele é do lado esquerdo? Bom, professor, aqui ele está do lado esquerdo. Beleza, como que você sabe? Tem uma referência aqui, né, esquerdo e direito, em inglês, então esse é o lado esquerdo. Beleza? Até porque a radiografia a gente vê como se o paciente estivesse de frente para a gente. Então vai ser invertido, tá certo? A nossa direita vai ser a esquerda do paciente e a nossa esquerda vai ser a direita do paciente. Você está olhando de frente, é invertido, é espelhado. Então esse é o lado esquerdo. Mas a minha pergunta é, esse canino ele está do lado esquerdo, mas ele pertence ao lado esquerdo? Vamos ver? Ó. Incisivo central, incisivo lateral, canino. O canino daqui está aqui. Vamos ver o outro lado? Incisivo central, incisivo lateral. Cadê o canino? Eu tenho aqui um dente descido, um dente de leite, pequenininho, né? Então, este canino aqui, ele era aqui. Ele era para estar aqui, ó. Beleza? Então, o canino que era do lado direito, 43, está aqui incluso. Beleza? 17. Molezinha, mamão com açúcar. Processo coronoide. 18. Tranquilo também, ângulo mandibular. 19. Basilar da mandíbula. Ah, professor, falei fenda antegoniana. Também beleza, porque o 19 está justamente na região da fenda antegoniana. Tranquilo, tá? Você mandou bem. 20. Ah, o 20. O 20, ele é uma figura. Eu já ouvi falar, ah, não, o paciente está ali com osso de galinha que ele engoliu. Ah, não, isso é a clavícula. Não, gente. Não, é a clavícula sim, tem de um lado e tem do outro lado.
Volta no nosso conceito, pessoal. Não, ó. Que perfil horrível que ficou. Desenhar com mouse é muito ruim. A gente dá um jeitinho, vai. Use a imaginação aí para me ajudar, vai. Outro perfil tinha ficado muito melhor, né? Mas olha só, galera. Isso é o ocioide, visto de um lado e depois do outro lado. Tanto que aqui eu consigo até ver, ó, ele está totalmente de lado. Olha só, o formato dele, ó, indo lá atrás. Esse é o ioide de lado. Você está vendo ele assim, ó. Beleza? Aqui está um pouquinho assim, você consegue ver ele assim, ó. Esse amarelo que eu desenhei está assim. Quando pegou o outro lado aqui, você está vendo ele assim, ó. Por isso que você só vê um tracinho, certo? Então, ele está assim, de um lado e do outro lado. Porque são dois perfis que se juntam para formar a radiografia, tá certo? Você está vendo o ioide aqui de um lado e o ioide aqui do outro lado, beleza? Mas é o mesmo ioide, apenas vistas diferentes. 21. Pausou? Coluna vertebral. 22. Molezinha, molezinha, molezinha. Meato acústico externo, bem próximo, né, da ATM. Lembra que na aula de ATM a gente fala que é muito comum o paciente confundir, achar que a dor da ATM é no ouvido, é porque é muito próximo. 23. Região petrosa do osso temporal. Vocês já entenderam que aqui, isso aqui, né, essa parte toda aqui, ó, é o osso temporal. Beleza? 24. Olha o desenho do 24. Quero saber isso aqui, ó. Se é osso temporal, essa projeção mais abaulada é o processo mastoide. 25, fui lá para o outro lado. E no temporal, aquele mais pontiagudo, processo estiloide. 26 para finalizar. Esse 26 é difícil mesmo. Olha o desenho dele aqui, ó. Tá de lado, né? Tá de lado. Aqui é o seio maxilar, está atrás da maxila, forma de gota invertida, fossa pterygopalatina ou pterygomaxilar. Beleza? E aí? Quantas você conseguiu acertar? É fácil? Não é nada. É difícil? Isso é treino. Se olhar a radiografia, você tem que parar e pelo menos, no mínimo, 60 segundinhos olhando a radiografia. Não adianta a gente pegar e se atentar a tentar ficar aqui, ó, olhando só essa região aqui, você vai cair numa falha e a gente vai ver nesse bate-papo ainda, tá? Porque isso aqui, para quem não conseguiu acertar muitas das estruturas, não se assusta. É porque isso aqui é treino. Você tem que ver radiografia todo dia. Você tem que estar sempre vendo radiografia e você vai ficar mais familiarizado com essas estruturas. Tá certo? A única dica principal que eu dou para vocês é não ficar se atendo só aos dentes. Tá certo? Olha quantas estruturas eu mostrei para vocês e tem muito mais estruturas do que isso. Muito mais. É que eu pensei algumas meio importantes, algumas bem principais mesmo, mas dá para ver muito mais coisa ainda do que isso. Tá certo? É treino. Então, vamos treinar. Vamos ver casos e vamos ver algumas radiografias. Beleza? Então, vamos lá. Tá no teu consultório. Tranquilo, uma paz danada, chega um paciente com muita dor de dente. Lá nos dentes posteriores. Tá? Ele está com aumento de volume já, ou seja, já está inchadinho.
E ele diz para você que já se automedicou, ele já tomou dipirona, paracetamol, Deocil, ibuprofeno, já fez bochecha com vinagre, já passou borra de café, já tomou banho de sal grosso, fez tudo que os vizinhos mandaram, tudo que os colegas indicaram e nada melhorou. Aí, por fim, ele decidiu procurar um profissional e chegou para você. Você fez o exame clínico dele, fez uma radiografia dele e você notou, vê se vocês vão concordar comigo, que tem uma restauração muito grande aqui e por baixo dessa restauração tem um infiltrado. Correto? Tem tecido cariado aqui por baixo. O que a gente decide fazer? Remove esse tecido cariado e refaz a restauração. Beleza, ótimo, resolvido, o paciente vai para casa. 3 dias depois, ele volta com muita dor. Muita dor, muita dor. E aí você fala, já sei, poxa, tinha realmente muito tecido cariado, eu tive que remover aqui e chegou até a polpa do dente. Ou seja, vai ser necessário fazer um canal. Aí você vai lá, faz o canal do dente, o paciente vai para casa tranquilo. 2 dias depois ele volta com dor de novo. Aí você fala, caramba, o que houve? O canal já está tratado. Então só pode ser esse dente do lado aqui que está doendo. E aqui a restauração extensa dele também já está chegando aqui na polpa do dente. Vamos tratar o canal dele também. Aí você trata o canal do outro dente. 2 dias depois o paciente volta de novo e você já não sabe mais o que fazer. Não, esse paciente, será que ele está inventando a dor? O que será que está acontecendo? Por que ele está com dor assim? Não é possível que ele esteja com tanta dor assim. E agora? O que eu faço? Pessoal, onde que a gente errou? Nós estipulamos o primeiro tratamento e nesse primeiro tratamento foi falho, o paciente voltou com dor. A gente nem pensou em ter uma visão mais periférica, uma visão mais panorâmica. A gente ficou batendo ali naquela tecla e a gente estava deixando passar uma grande imagem radiolúcida. Uma imagem de uma lesão cística grande, importante. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês? A radiografia periapical, a pequenininha, que é mais viável, mais fácil no nosso consultório, ela é excelente. Ela tem um nível de detalhamento muito grande. Mas tem casos que a gente precisa de uma visão mais panorâmica. Eu preciso realmente ver estruturas adjacentes, tá certo? Se você vai trabalhar com um paciente que recebeu um trauma na face, vai pedir uma panorâmica no consultório, beleza. Você vai trabalhar com pacientes que vão fazer cirurgia de terceiro molar incluso, radiografia panorâmica. Ah, professor, mas eu consigo com uma periapical pegar o dente inteiro. Eu consigo com uma periapical ver ele todo. Beleza, tudo bem. Por mais difícil que seja, você consiga fazer a visualização do dente inteiro sem cortar o dente com a periapical, você precisa ver outras estruturas além do dente, você precisa ver o alveolar inferior, você precisa ver a distância para a basilar da mandíbula, você precisa ver no dente superior a relação com o seio maxilar. Você precisa de uma visão panorâmica quando você vai trabalhar com um terceiro molar incluso. Você vai remover o osso, tá certo? Então você precisa ter uma visão mais ampla. Já que nós vimos as estruturas que são comuns de se enxergar numa radiografia panorâmica, vamos ver o que a gente enxerga de diferente em alguns casos. Nesse caso aqui, o que você enxerga de alteração? Algumas ausências dentárias, tá? Tudo bem, muito claro. Mas o que é isso aqui? Material de fixação, placa e parafuso. Ou seja, o paciente sofreu um trauma bem antigo, há muitos anos atrás, e fraturou a mandíbula de um lado e do outro, e foi feita uma fixação dessa mandíbula. Trataram a mandíbula dela cirurgicamente. Ótimo, ela veio para mim para poder remover esse siso aqui e esse restinho de raiz aqui, certo? Como esse siso estava numa posição muito atípica, na grande maioria dos casos, a panorâmica por si só basta. Não preciso pedir tomografia para todos os casos. Mas quando é uma situação mais atípica, ela já teve uma fratura de mandíbula, esse siso está muito distoangulado, ou seja, está muito inclinado para posterior, o canal mandibular está aqui, eu não consigo ver a relação. Como assim, professor? Você não consegue ver a relação. Estruturas na radiografia, elas se sobrepõem. Como assim? Vamos lá.
A minha mão aqui de trás, ó, ela está encostada ou não na minha outra mão? Eu não sei, eu estou vendo as duas, mas é uma visão bidimensional. O que eu preciso fazer para ver se ela está encostada? Eu preciso girar. Ah, está encostada. E aí, está encostada ou não está encostada? Não sei, está na direção. Ah, não, ó, agora não está encostada não. Ela só está na direção. É a mesma coisa aqui, ó. Essa placa está pegando aqui, ó, um parafuso, outro parafuso. Eles estão encostados no dente? Eu não sei. Está se sobrepondo. Mas se está encostado ou não, eu preciso de uma visão tridimensional. Então, a radiografia, ela me diz o que está para um lado e o que está para o outro. Mas não me diz o que está mais para frente e o que está mais para trás. Para ter uma visão 3D, eu preciso de um outro exame. Então, nesse caso aqui, eu solicitei uma tomografia para complementar essa visão. E na tomografia, eu descobri que o terceiro molar dela estava fora da base mandibular. Como assim, professor? Olha aqui, fora da base mandibular. Ele estava extremamente lingualizado a ponto de realmente não estar mais dentro da mandíbula. Ele estava solto? Não, tem uma fina camadinha de osso recobrindo ele ali. Mas ele está totalmente atípico, né? Então, nesses casos que são atípicos, para eu diagnosticar bem e para eu planejar bem a minha cirurgia, muitas vezes só a radiografia não é suficiente. Eu preciso também de uma tomografia. Num caso como esse, um siso como esse, é convencional? Não. Uma coisa muito diferente. É uma coisa muito atípica. O segundo molar se tocando com o terceiro molar. Isso aqui é muito atípico. Eu vou pedir uma tomografia para eu poder ver e planejar melhor esse caso. Um caso como esse também, só a radiografia panorâmica é suficiente. Poxa, eu suspeito que ele está abraçando, que as raízes estão abraçando, né, o canal mandibular. Eu quero ver se está mesmo, eu quero ver melhor isso aí para eu poder planejar e eu vou solicitar uma tomografia. Então, em alguns casos, olha esse aqui, ó, o dente ele foi removido, esse dente aqui foi removido, tá? Nós usamos uma técnica que parte o dente, que chama-se odontosecção, dividimos ele e separamos, tiramos uma raiz, depois outra raiz. E olha no fundo do alvéolo o feixe básico nervoso alveolar inferior passando ali, certo? Preservadinho, direitinho, bonitinho, mas se você faz isso sem um planejamento, você tem muito risco de lesionar e o paciente perder a sensibilidade do lábio e dos dentes inferiores daquele lado. Um outro caso, o que vocês notam de diferente aí? Primeira coisa, aprendam um macete, tá? Gastem tempo olhando a radiografia. Gastem tempo como? Nós temos o costume de se atentar só à região dentada, porque a gente já quer buscar alguma coisa aqui logo. E olha a diferença desse côndilo mandibular para esse côndilo mandibular. Totalmente diferente. A paciente que tem uma leve assimetria facial e ela também tem dificuldade de ficar muito tempo com a boca aberta e veio para fazer a remoção dos sisos. Eu já sabendo que tem a diferença de um côndilo para o outro, eu sei que é uma paciente que tem dificuldade de ficar muito tempo com a boca aberta. Eu vejo aqui que esse terceiro molar está em contato, né? Está próximo pelo menos do alveolar inferior. Aqui é a mesma coisa. Eu vejo que o ápice desse terceiro molar está muito próximo do soalho do seio maxilar. Na verdade, está ultrapassando o soalho do seio maxilar. Deixa eu desenhar ele aqui para vocês, ó. Beleza? E aqui, do outro lado, eu tenho uma bagunça, né? Que bagunça é essa? Primeiro molar, segundo molar, terceiro molar. E quarto molar aqui atrás. Então, eu tenho um dente a mais, eu tenho um quarto molar, eu tenho um supranumerário. Então, 1, 2, 3 e mais um quarto lá atrás. Então, essa paciente precisava de uma cirurgia para remover 1, 2, 3, 4 sisos e mais um quarto molar. Eu pedi uma tomografia
para poder planejar bem isso. E notei que o terceiro molar superior dela, junto com o quarto, estavam dentro do seio maxilar. Olha aqui no corte tomográfico, seio maxilar, e eles encontram-se dentro do seio maxilar. Isso é importante para o nosso planejamento. Então, nesse bate-papo de panorâmica, eu estou dizendo para vocês que a panorâmica ela é fundamental e vai resolver a maioria dos casos sozinha. Sozinha como? Ela vai te dar uma base para fazer o diagnóstico e planejamento para a remoção de um siso incluso. Porém, em alguns casos muito específicos, como esses que eu estou mostrando para vocês, eu vou precisar de um complemento. Eu vou precisar de uma tomografia para me dar um pouco mais de capacidade de planejamento. Nesse caso aqui, o paciente ele sofreu uma queda de bicicleta, tá? E chegou no consultório queixando-se de muita dor na mandíbula. O que vocês notam de diferente aí? Nessa radiografia panorâmica, a gente consegue observar uma fratura na região do mento, uma fratura que a gente chama de fratura parasinfisária. Certo? Conseguiram visualizar aqui, ó? Beleza? Esse aqui é um outro paciente que estava jogando bola, tá? E colidiu, tá? Com outro rapaz e também, olha lá, fez uma fratura. Dessa vez não na região do mento. Esse aqui fez uma fratura na região do corpo da mandíbula. Então a gente consegue visualizar muito bem com essa radiografia panorâmica as fraturas de mandíbula. Terço médio é mais difícil você conseguir visualizar porque tem muita sobreposição de base do crânio, tá? E de outros ossos. Aqui eu tenho a mandíbula bem isoladinha, então fica bem fácil de ver fraturas de toda a extensão da mandíbula. Nesse caso aqui, o paciente ele foi submetido a uma cirurgia para remoção dos sisos, tá? E na remoção desse siso aqui, aconteceu uma fratura mandibular. Professor, isso acontece? É uma complicação que pode acontecer durante a remoção do siso inferior. Se você aplicar muita força, você tem a chance, sim, de ter uma fratura mandibular. Principalmente se esse siso estiver bem baixo, bem próximo da basilar da mandíbula. Isso aumenta muito as chances de fratura mandibular. Por fim, uma última radiografia panorâmica. Vocês fecharem com chave de ouro. Esse paciente, ele sofreu uma queda de bicicleta, cortou aqui, ó, o mento e foi na dentista dele. Chegou na dentista dele, ele falou que estava com muita dor para abrir a boca, não conseguia abrir a boca de jeito nenhum. E a dentista, a clínica, não conseguiu identificar o que teria de errado. Ela falou, olha, não vejo nenhuma fratura, mas vou te encaminhar para um bucomaxilo para ver se ele descobre o que está acontecendo. Quando esse paciente chegou para mim, eu fiquei uns 2 minutos olhando a radiografia dele. A gente vai, olha aqui a parte dentada, busca fraturas, já que o paciente ele tem, na verdade, um histórico de trauma. Tá? Mas eu vou procurar fraturas aqui? Não, vou procurar fraturas em toda a extensão da mandíbula aqui, tudo certinho, processo coronoide, incisura sigmoide ou chanfradura da mandíbula, côndilo mandibular, beleza, basilar toda íntegra. A gente vem, sobe aqui, opa, aqui não está normal. O que eu tenho aqui? Eu tenho uma fratura do côndilo mandibular. Isso é fácil de ver? Não. Principalmente se você não tiver treinado, se você não tiver com os olhos treinados, se você estiver atento só à parte dentada. Você vai ficar aqui caçando e, de fato, você não vai ver nada. Então, você tem que ir buscando as outras estruturas. Tudo bem, no primeiro momento você vasculhar aqui, é normal, mas é aquela fase. Dentista trabalha só com dente? A gente sabe que não. Então, não deixe de olhar as outras estruturas, tá?
Nesse caso aqui, nós tínhamos uma fratura de côndilo mandibular. Beleza? Mais especificamente, uma fratura de cabeça? Não. Colo? Não. Subcondilar. Beleza? Pessoal, espero que vocês tenham tirado bastante proveito dessa prática. Fiz ela de uma forma que é difícil de você ver por aí alguém fazendo, né, colocando, marcando a radiografia, cada ponto e tal, mostrando casos, e eu acho que assim a gente evolui bastante, tá certo? E eu quero que vocês cheguem no final do nosso curso e façam os simulados e sintam a evolução de vocês. Vocês sintam a diferença para quando vocês iniciaram o curso até o final. Eu quero que quando vocês façam o simulado, vocês sintam que melhoraram na anatomia. Beleza? Pessoal, um abraço e até o próximo bate-papo.